Nos dias de Joaquim, rei de Judá, a terra de Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia. Esse evento marcou o início de uma jornada que mudaria o destino de muitos, e em especial de 4 jovens judeus cuja fé em Deus e determinação diante das provações os tornariam um exemplo de coragem e fidelidade para todas as gerações futuras. Quando Jerusalém caiu sob o domínio de Nabucodonosor, o rei da Babilônia tomou para si os tesouros sagrados da casa de Deus, levando-os para o templo de seu próprio Deus em Sinar. Não satisfeito com os objetos valiosos, Nabucodonosor também ordenou que alguns dos filhos da nobreza de Israel fossem trazidos ao seu palácio. Eles deveriam ser jovens sem defeito, dotados de sabedoria, inteligência e conhecimento, aptos a servir na corte real. Entre os jovens escolhidos estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, todos descendentes da linhagem real de Judá. Esses jovens foram levados para a Babilônia, onde seriam treinados por 3 anos para aprender as artes e a língua dos caldeus. Para agradar o rei, foi-lhes oferecido o alimento da mesa real e o vinho que Nabucodonosor bebia. Contudo, Daniel decidiu em seu coração que não se contaminaria com o banquete do rei, pois sabia que muitos daqueles alimentos eram consagrados a deuses pagãos. Com fé em Deus, Daniel pediu permissão ao chefe dos eunucos para não se alimentar com as iguarias do rei. A princípio, o chefe hesitou, temendo que Daniel e seus amigos parecessem mais fracos que os outros jovens, e assim colocassem sua própria vida em perigo diante do rei. Mas Daniel propôs um teste. Durante 10 dias, ele e seus amigos comeriam apenas legumes e beberiam água. Ao final desse período, seriam comparados aos demais jovens que se alimentavam da mesa do rei. Passados os 10 dias, Daniel, Hananias, Misael e Azarias estavam mais saudáveis e mais robustos que todos os outros jovens. O chefe dos eunucos, impressionado com o resultado, permitiu que eles continuassem com sua dieta simples. Essa decisão não apenas poupou a integridade espiritual dos jovens, mas também fortaleceu sua fé em Deus, que os recompensou com sabedoria e conhecimento extraordinários. Ao final dos 3 anos, os jovens foram levados à presença de Nabucodonosor. Quando o rei conversou com eles, nenhum outro se mostrou tão sábio e compreensivo quanto Daniel e seus amigos. Eles foram considerados 10 vezes mais inteligentes e sábios do que todos os magos e astrólogos da Babilônia. Daniel, em especial, foi abençoado com o dom de interpretar sonhos e visões, uma habilidade que logo se mostraria crucial. Aqui, aprendemos a primeira lição da história de Daniel. Fé e obediência a Deus são recompensadas, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Daniel e seus amigos permaneceram firmes em suas convicções e foram grandemente abençoados por isso. A verdadeira força está em seguir a Deus, mesmo quando o mundo oferece tentações. Você é capaz de ser fiel como Daniel. O tempo passou, e no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, o rei começou a ter sonhos perturbadores. Um desses sonhos o deixou tão inquieto que ele não conseguia mais dormir. Determinado a descobrir o significado do sonho, ele convocou todos os magos, astrólogos e sábios de Babilônia, exigindo que eles não apenas interpretassem o sonho, mas que também lhe dissessem o que ele havia sonhado. Os sábios ficaram atônitos com tal pedido. Eles disseram ao rei que ninguém na terra poderia realizar tal tarefa e que o rei precisava primeiro contar o sonho para que eles pudessem interpretá-lo. Mas Nabucodonosor, desconfiado, insistiu. Se eles fossem verdadeiros sábios, deveriam ser capazes de revelar o conteúdo do sonho. Caso contrário, seriam todos executados. Desesperados, os sábios da Babilônia admitiram sua incapacidade. Isso enfureceu o rei, que ordenou a morte de todos os sábios, incluindo Daniel e seus amigos, que também eram contados entre os conselheiros reais. Quando Daniel soube da situação,
pediu ao capitão da guarda, Arioque, que lhe desse algum tempo para buscar a resposta do Deus do céu. Daniel então voltou para casa e contou a seus amigos o que estava acontecendo. Juntos, eles oraram fervorosamente ao Senhor, pedindo misericórdia para que não fossem destruídos com o restante dos sábios da Babilônia. Durante a noite, o segredo foi revelado a Daniel em uma visão, e ele imediatamente louvou a Deus, reconhecendo sua sabedoria e poder. No dia seguinte, Daniel foi até Arioque e pediu para ser levado à presença do rei, afirmando que poderia revelar tanto o sonho quanto a interpretação. Quando foi apresentado a Nabucodonosor, Daniel humildemente declarou que não havia sabedoria em si mesmo para revelar o mistério, mas que o Deus do céu havia mostrado ao rei o que aconteceria nos últimos dias. Daniel, então, revelou o sonho. Nabucodonosor havia visto uma grande estátua, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Em seguida, uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, atingiu os pés da estátua, destruindo-a completamente. A pedra se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel explicou que a estátua representava uma sucessão de reinos. Nabucodonosor era a cabeça de ouro, o maior dos reis. Mas depois dele surgiriam outros reinos, cada um inferior ao anterior. O quarto reino, representado pelas pernas de ferro e pelos pés de ferro e barro, seria dividido e frágil. Por fim, o reino de Deus, simbolizado pela pedra, destruiria todos os reinos terrenos e se estabeleceria para sempre. Nabucodonosor, impressionado com a precisão e a sabedoria de Daniel, prostrou-se diante dele, louvando o Deus de Daniel como o único Deus verdadeiro. Ele exaltou Daniel, o promoveu a uma posição de alta autoridade na Babilônia e fez dele o governante de toda a província e chefe dos sábios. Essa parte da história nos ensina que Deus revela seus planos aos que buscam sua sabedoria com humildade e fé. Assim como Daniel, devemos confiar em Deus e pedir sua orientação em momentos de dificuldade e incerteza. Apesar da admiração de Nabucodonosor pelo Deus de Daniel, o orgulho ainda dominava o coração do rei. Em um ato de vaidade, ele construiu uma gigantesca estátua de ouro e decretou que todos os seus súditos deveriam se prostrar e adorar a imagem ao som da música. Quem desobedecesse seria lançado em uma fornalha de fogo ardente. Entre os que se recusaram a adorar a imagem estavam os amigos de Daniel, Hananias, Misael e Azarias, conhecidos na Babilônia como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se mantiveram firmes em sua fé no único Deus verdadeiro e não se curvaram diante do ídolo, mesmo diante da ameaça de morte. Quando Nabucodonosor soube de sua desobediência, ficou furioso e ordenou que fossem trazidos à sua presença. O rei deu-lhes uma última chance para adorar a estátua, advertindo-os de que ninguém poderia salvá-los de sua ira, nem mesmo o Deus deles. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam com coragem: Se nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nabucodonosor, ainda mais enfurecido, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal e que os 3 homens fossem amarrados e lançados ao fogo. A fornalha estava tão quente que os soldados que os lançaram foram consumidos pelas chamas. No entanto, enquanto o rei observava, ele ficou perplexo ao ver 4 homens andando livres no meio do fogo, sem sofrerem nenhum dano. O 4º homem, ele disse, parecia semelhante ao Filho de Deus. Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para fora da fornalha. Eles saíram ilesos,
Nem sequer o cheiro de fogo havia passado sobre eles. O rei, maravilhado, reconheceu que o Deus de Israel era o único capaz de livrar de tal maneira e decretou que ninguém deveria blasfemar contra ele, sob pena de morte. A lição dessa parte é que Deus é poderoso para salvar aqueles que são fiéis a Ele, mesmo nas situações mais extremas. Assim como os 3 jovens, devemos confiar que Deus está conosco, independentemente das circunstâncias. O orgulho de Nabucodonosor, no entanto, ainda não havia sido totalmente quebrado. Ele continuava a se vangloriar de sua grandiosa Babilônia, acreditando que todo o seu poder e riqueza eram frutos de suas próprias mãos. Mas Deus havia lhe dado um sonho de aviso, que Daniel interpretou. Se o rei não abandonasse seu orgulho, ele seria humilhado e viveria como um animal, comendo a grama dos campos, até que reconhecesse que o Altíssimo reina sobre os reinos dos homens. 12 meses se passaram, e Nabucodonosor, ao caminhar pelo seu palácio, olhou para a vasta cidade de Babilônia e se encheu de orgulho, dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Naquele exato momento, uma voz veio do céu, anunciando que o reino havia sido tirado dele. Ele foi expulso dos homens, passou a viver entre os animais e sua mente foi transformada, como a de uma besta. Durante 7 anos, Nabucodonosor vagou pelos campos, até que finalmente ergueu seus olhos aos céus e reconheceu a soberania de Deus. Quando o entendimento do rei retornou, ele louvou e exaltou ao Deus do céu, reconhecendo que seu domínio é eterno e que ele abate os orgulhosos, mas exalta os humildes. A majestade de Nabucodonosor foi restaurada e ele reinou em paz, agora como um servo do Altíssimo. Essa parte da história de Daniel ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho cega o coração do homem, mas quando reconhecemos a supremacia de Deus, Ele nos restaura e nos concede paz. Após a queda de Babilônia e a ascensão do Império Medo-Persa, Daniel continuou a servir fielmente sob o novo rei, Dário. Sua integridade e sabedoria eram tão grandes que o rei planejava colocá-lo como chefe sobre todo o reino. Isso despertou a inveja dos outros príncipes e governadores que procuraram uma maneira de derrubá-lo. Não encontrando nenhuma falha em seu caráter, eles decidiram usar sua fé contra ele. Eles convenceram o rei a emitir um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Qualquer um que desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel, sabendo do decreto, não mudou seu hábito de orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Os conspiradores logo o denunciaram ao rei, que, embora relutante, foi obrigado a seguir sua própria lei. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas o rei, aflito, passou a noite em jejum, esperando por um milagre. Na manhã seguinte, Dário correu até a cova e, com grande alegria, ouviu a voz de Daniel. Meu Deus enviou seu anjo, disse Daniel, e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal, porque fui achado inocente diante dele. Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova, e os homens que haviam conspirado contra ele foram lançados no lugar de Daniel. Os leões os devoraram antes mesmo de chegarem ao fundo da cova. Por fim, o rei Dário proclamou a todos os povos de seu reino que o Deus de Daniel era o Deus vivo, que reina para sempre e livra os que nele confiam. A lição final da história de Daniel é que Deus é fiel para proteger e exaltar aqueles que o seguem de todo o coração, mesmo diante das maiores adversidades. Quando enfrentamos situações que parecem impossíveis, devemos lembrar que Deus está no controle e que Ele pode nos livrar, assim como fez com Daniel. Se você crê nesse Deus maravilhoso e poderoso, escreva Amém nos comentários e compartilhe sua fé. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal
e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo abençoado.